Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Semi, sou enfermeira da Hanna e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estresse. Como que ele age dentro do organismo, o que eu posso fazer para diminuir esses sinais e sintomas, quando ele se torna uma patologia e vai passar a me fazer mal, tá? Principalmente agora em época de isolamento, é importante a gente falar um pouquinho a respeito. Então vamos lá. O estresse nada mais é que uma resposta do nosso organismo às questões que a gente vive durante o nosso dia a dia. Toda vez que o nosso organismo ele se sente ameaçado por alguma situação qualquer, medo, uma angústia, uma prova que eu vá fazer, uma entrevista de emprego, o nosso corpo reage liberando algumas substâncias, alguns hormônios e prepara o nosso corpo para essa situação que ele vai viver, tá? E aí a gente chama de estresse. Muitas vezes esse acúmulo de pressões que a gente sofre durante o nosso dia a dia acaba sobrecarregando o nosso organismo, acaba tendo um déficit aí no sistema imunológico, perdendo a sua resistência e você acaba desencadeando o estresse. Só por coisas negativas? Não. Desde coisas positivas a coisas negativas. Pode ser desde uma contratação no emprego até uma demissão, tá? Existem alguns sinais e sintomas físicos que a gente sempre deve observar para saber se a gente está com um grau de estresse, para saber se está nos prejudicando e se a gente tem que procurar ajuda, tá? Eu costumo sempre dizer que o nosso organismo, ele nos diz muito, sempre. Quando a gente observa tudo que está acontecendo, as mudanças que a gente tem corporais, enfim, ele vai nos dizer como está sendo aí, como está a nossa saúde, tá? Então, prestar atenção em alguns sinais físicos, por exemplo, cansaço constante. Estou trabalhando normal, estou fazendo as minhas atividades diárias, estou trabalhando, estou estudando, enfim, eu estou cuidando de casa, mas mesmo assim eu estou num cansaço extremo. Aquele cansaço que eu durmo, eu acordo e eu continuo do mesmo jeito. Quer dizer, a minha mente acabou não descansando. Esse é um ponto. Facilidade em ficar doente. Lembra que eu falei do sistema imunológico? Que quando ele está um pouquinho mais debilitado, perde-se a resistência e aí você acaba desencadeando algumas patologias, tá? Então, prestar atenção. Tô sempre gripado? Tô sempre tendo algum problema de saúde que não se resolve ou problemas recorrentes? Mais um sinal que eu tenho que ficar em alerta e prestar atenção, tá? Ganho ou perda de peso. Alimentação normal, continuo fazendo ali, levando a minha rotina normalmente, mas de repente tive uma queda de peso brusca ou um aumento também de peso brusco em pouco tempo. Aí eu preciso me preocupar, tá? Pode ser alguma coisa relacionada ao estresse, mas também pode ser alguma coisa relacionada a alguma outra patologia, tá? Que eu preciso investigar, procurar um médico, saber o que é para poder tratar, tá? Problemas cardíacos e gastrointestinais. Muita taquicardia, tá? Coração acelerado, do nada. Tô ali no meio da rua, meu coração começou a acelerar. Normalmente, essa taquicardia a gente tem nessa situação de estresse que eu falei lá no começo. Por quê? Normal, tô com aquele nervosinho, tô com aquela ansiedade, meu coração acaba sentindo e ele acaba, disparando ali um pouquinho mais. De repente, tô ali do nada, tô indo trabalhar, tô no ônibus, tô no carro, tô no metrô, ou mesmo tô aqui em casa e aí o coração começou a disparar. É taquicardia, a gente precisa investigar, tá? Problemas gastrointestinais pode ser relacionado a uma dor de estômago, pode estar relacionado a uma prisão de ventre, tá? Nossa, Semi, mas tudo isso está envolvido com o estresse? Muitas vezes sim. As causas, elas podem ser muitas e as patologias também. Por isso que quando a gente examina o paciente, a gente vai vê-lo num todo, tá? Sempre a gente faz a anamnese dele e verifica sempre sinais e sintomas.
o que ele vai, né, o que ele está nos relatando, associado aí a exames para a gente ter aí um diagnóstico clínico, tá? Dores musculares, mãos frias e suadas. Nossa, tô com aquela dor, né? Além daquele cansaço extremo, eu tô com aquela dor muscular, dor na perna, dor no braço. As minhas mãos, elas estão suando, elas estão frias. Puxa vida, o que será que eu tô tendo? Primeira coisa que a gente pensa, tô tendo um ataque cardíaco? Não, calma. Isso é um assunto para uma outra situação, tá? Mas a gente tem que prestar atenção, tá? O nosso organismo, ele nos dá direcionamentos. Às vezes a gente, na correria, acaba não percebendo, mas ele sempre nos direciona para que a gente possa investigar e saber o que está acontecendo aí dentro da gente, né? Alergias e insônia. Alergia respiratória, algum problema que você tenha, pode ser algum problema que você já tinha e que se agravou, tá? E insônia. Normalmente a pessoa que está estressada, ela está sempre preocupada, ela está sempre pensando em alguma coisa. O que eu vou fazer no dia seguinte? Nossa, deitei agora, tô lá na cama, tentando dormir, e o que vem na cabeça? O que eu tenho que fazer no dia seguinte? Como que eu vou preparar o meu dia, né? Isso é bem comum, a gente lida bastante com isso. Então, assim, prestar atenção, hora do sono é a hora do sono, né? É a hora que o organismo ele precisa descansar, repor as energias para recomeçar no dia seguinte, tá? Então, se eu tô tendo um sono muito ruim, ou dormindo muito pouco, ou acordando várias vezes durante a noite, é um ponto também que eu preciso prestar atenção. Outro sintoma aí, outro sinal que é comum em quem normalmente está num grau de estresse mais elevado. Queda de cabelo. Nós, né, mulheres, principalmente as mulheres, né, preocupadas sempre com o cabelo. É normal cair alguns fios? É normal. Nossa, eu tô lá no banheiro, tô penteando o cabelo, saiu aquele tufo. Fiquei preocupada? É pra ficar? É pra ficar um pouquinho preocupada, tá? Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão de alimentação, pode ser uma questão de dermatológica mesmo, tá? Mas também pode ser, tá desencadeando aí uma questão de estresse. Então, prestar atenção em todos esses sintomas físicos que eu acabei de relatar. O conjunto deles vai me dar aí um diagnóstico para saber como que eu devo levar aí daqui para frente. Além dos sintomas físicos, né, a gente tem também os sintomas psicológicos. Nossa, semi quanta coisa, né, para prestar atenção. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Às vezes o marido fala, a mulher fala, mas você tá estressado, mas você vive estressado. Calma, né? Aquilo que eu falei. Um pouquinho de taquicardia, um pouquinho de ansiedade, né? Naquele novo, né? Naquilo que tá novo pra gente, é normal. Mas quando tem aí umas consequências, sejam elas físicas ou psicológicas, é aí que a gente tem que começar a se cuidar, tá? Primeiro sintoma psicológico, então, que a gente tem que prestar atenção, né? Observar para formar aí o meu diagnóstico aí de estresse. Ansiedade e angústia. Aquilo que eu falei, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de angústia. No começo, no novo, a gente sempre tem. É normal. É difícil aquela pessoa que tem um autocontrole e fala, nossa, eu vou fazer uma prova ali de concurso, realizar uma prova de concurso, uma prova de vestibular, e eu tô tranquilo. Nossa, mas você tá tão calmo. Nossa, que bom que você tá calmo. Tem pessoas que não, já ficam, já tem uma ansiedade, já fica angustiado, acaba aí comendo demais, né? Porque às vezes as pessoas que estão já mais ansiosas, ou elas comem demais, ou de repente não. Trava aqui, sempre parece que tem um nó na minha garganta e eu não consigo comer nada, tá? Esse é um dos sintomas. Irritabilidade e medo. Tô sempre muito irritado. Acordei, bom dia. Bom dia o quê? Bom dia pra quem? Já escutaram? Já tiveram contato com uma pessoa assim? Cheguei no trabalho, bom dia. A pessoa às vezes nem responde. Entrei no elevador, falei bom dia, ninguém me respondeu. Puxa vida, né? Pessoa ou é sem educação, ou ela não ouviu, ou não sei, né? Ou tá num dia ruim, né?
mas aquela irritabilidade constante, né? Você tá sempre irritado, você tá sempre ali naquela situação de medo, né? Tô sempre na retraída, né? Tô sempre retraindo ali. Esse também é um sintoma. Preocupações em excesso. Todo mundo tem que se preocupar. A gente vive um dia a dia corrido, a gente tá hoje, né, principalmente nessas questões aí relacionadas de isolamento, a gente tá muito longe de quem a gente gosta, das pessoas que a gente tá acostumado a conviver, né? Mas essa preocupação, ela é normal. Quando ela não é anormal? Quando acaba me dificultando as ações no meu dia a dia. Lembra que eu falei do sono? Vou tentar dormir, mas eu não consigo dormir. Por quê? Tô lá preocupado com o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Como que a gente lida com isso? Olha, a gente vai falar um pouquinho lá mais pra frente como que a gente acaba tratando essas questões aí relacionadas, tá? Desorganização. Já viram aquelas pessoas que são totalmente desorganizadas? Não tô nem falando só desorganização, por exemplo, às vezes você tem criança, né? Aí você entra no quarto do seu filho, nossa, mas que bagunça que é essa? Né? Aquela, tá tudo de perna pro ar, a roupa pra um lado, o brinquedo pro outro. Não é só isso, é a desorganização também com a nossa vida, né? Como eu tô conduzindo a minha vida e as minhas ações do dia a dia, tá? Esquecimentos. Eu que sempre tenho uma memória de elefante, de repente comecei a esquecer algumas coisas. Nossa, sim, mas pode ser outras patologias ligadas à mente. Pode ser sim. A gente tem algumas aí, né, que causam aí o esquecimento, né, a perda progressiva da memória. Mas também um estresse, quando ele está num nível muito elevado, ele também acaba aí nos causando aí alguns esquecimentos, tá? Coisas simples, né? Às vezes você pergunta, né? Às vezes alguém te pergunta, o que você comeu ontem? Já se fez? Se faça essa pergunta agora. O que você almoçou ontem? Você tem que parar um pouquinho, né? Você tem que parar um pouquinho para pensar, tá? Mas o que de repente nossa, eu me formei, fiz a minha formatura. Puxa, onde foi minha formatura? Automaticamente, meu cérebro já remete lá para trás e a gente já consegue associar. Então, assim, prestar sempre atenção no que a gente está esquecendo. Como que era a minha memória e como que ela tá agora, tá? Sensação de perda de controle. Explodir. Gente, a gente é ser humano, a gente é normal. A gente tem, no dia a dia, muitos problemas para resolver, várias coisas aí que a gente fica pendente, que a gente fica com aquilo na cabeça. Mas quando eu explodo, seja explodir em casa, com meu filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, seja no trabalho, seja no atendimento ao meu cliente, seja com o meu vizinho. Puxa, eu preciso ser cordial com o meu vizinho também, tá? Eu sou uma pessoa educada, né? A gente espera a educação de todo mundo, né? Mas toda vez que eu não consigo mais lidar com todas essas situações do meu dia a dia, situações essas que são normais, tá? Sair para trabalhar, chegar em casa, estudar, cuidar dos meus filhos, lazer, problemas de saúde, outros, problemas com os outros que também acabam nos afetando. Mas quando eu perco o controle de tudo e eu não consigo mais lidar com esse tipo de situação, é a hora sim de eu procurar uma ajuda, tá? Então eu percebi, né, que eu tenho todos esses sinais e sintomas, ou alguns deles que a gente relacionou agora. O que eu preciso fazer para mudar tudo isso? Eu preciso mudar, isso tá me prejudicando, né? Eu tô ficando muito cansado, eu tenho ficado muito estressado, então assim, eu preciso mudar. Então, algumas mudanças comportamentais, que a gente faça pequenas ações, pequenas coisas durante o meu dia a dia, vão me ajudar a ter esse controle, tá? Primeira delas, tenho mania de deixar tudo para amanhã. Vocês são assim? Gente, amanhã eu faço. Tá chegando o dia de, sei lá, de declarar meu imposto de renda. É amanhã, é o último dia, é amanhã. Para quando que eu vou fazer? Amanhã.
Nossa, preciso marcar aquela consulta. Já tô o ano inteiro, não marquei, o ano tá acabando, o ano tá acabando, o ano tá acabando. O que eu fiz? De repente eu não marquei. Então isso, o nosso organismo ele vai acumulando. Sem que a gente perceba, internamente ele vai acumulando tudo. Ele vai acumulando tudo. Então, para você não chegar no ponto de explodir, né? De ter aquele boom de estresse, de irritabilidade, a gente tem que aprender a se organizar, tá? Procurar não deixar todas as coisas para amanhã. Você precisa se auto-organizar, tá? De repente com uma agenda. Tem gente que lida melhor com agenda. Agenda de papel mesmo, anotar, ó, tarefas de hoje. Preciso realizar tudo isso hoje. Não consegui? Coloca um X. Ó, preciso realizar até tal dia. Hoje em dia tem agenda do Google, agenda do celular. Enfim, cada um precisa escolher aquilo que melhor vai lhe satisfazer, aquilo que melhor vai lhe servir, tá? Para você organizar mesmo as suas funções, para você organizar mesmo o seu dia a dia, tá? Isso vai te ajudar a ter esse controle aí das suas ações, tá? Dificuldade de cumprir as suas tarefas de trabalho. Toda vez que você está num nível de estresse muito alto, isso vai acabar refletindo no seu trabalho também. Não só no seu trabalho, viu? No trabalho, dentro de casa, sua relação com a sua família, com seus amigos. Infelizmente vai acabar refletindo. Você vai se tornar uma pessoa, né? Você já ouviu falar, nossa, aquele fulano tá estressado, tá chato hoje. Às vezes nem é culpa dele, viu? Às vezes ele tá com vários problemas, ele já tá vivendo aquela situação, ele não sabe como sair disso e ele já tá tão envolvido que ele precisa de ajuda, tá? Então, sempre que possível, procurem organizar. Organize a vida de vocês mesmo. Organizar, readequar, reprogramar, tá? De repente, programei para fazer tudo num dia só, não vou dar conta. Seja sincero com você mesmo, entendeu? Volte atrás, pode voltar, pode reprogramar, tá? Faz bem, a gente aceita, o organismo ele vai se sentir melhor e você também, tá? Percebeu que tá rangendo também muitos dentes, né? Às vezes a gente nem percebe, tem pessoas que têm alguns tiques, né? Já viram? Tem alguém, vocês ou alguém da família que tem alguns tiques, né? Range o dente, não percebe, fica batendo o pé, fica batendo na mesa, fica mordendo o lábio, enfim, são ações do organismo aí que involuntariamente você acaba fazendo, tá? Então, prestar atenção nessa mudança de comportamento também. Agitação, tô muito agitado, esses tiques também são um sinal e acabam desencadeando aí esses processos de agitação. Tô sempre muito... Tem pessoas que são, né? Fulano de tal é ligado no 220. Fulano de tal não para. É o dia inteiro ali na correria e na pauleira. Opa, precisa ter uma pausa. Precisa dar uma paradinha, sim. Tá? Senão... Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes você fala assim, nossa, mas todo mundo é um pouco estressado. A gente tem sim um grau ali de ansiedade, onde é considerado normal. Mas quando passa dessa normalidade e eu desencadeio aí outros problemas relacionados, aí eu preciso procurar tratamento, procurar um médico, de repente até tomar alguma medicação, porque de repente sozinho eu não consigo, tá? Então, quando passa a ter outras patologias associadas, passa a ser um problema maior, tá? Mudança de hábito também é importante. Quem fuma, quem ingere muita bebida alcoólica, essas substâncias elas acabam fazendo algumas mudanças aí dentro do nosso organismo e por conta disso acaba aí também prejudicando o meu desenvolvimento aí, tá? Então, sempre que possível... Eu sei que é difícil parar de fumar. Nossa, você me falou para parar de fumar. Eu sei que é difícil. Mas a gente precisa sempre dar o primeiro passo, tá? Seja ele você, porque às vezes tem pessoas que eu conheço que... Como que você parou de fumar? Sozinho. Nossa, mas você procurou um tratamento, você
usou algum tipo de medicação. Não, parei sozinho. Então, assim, tem que saber o meu limiar, tá? Se eu consigo sozinho ou se eu preciso procurar ajuda, tá bom? Desejo de acompanhamento ou isolamento. Não tô conseguindo realizar as minhas tarefas, não tô conseguindo tocar minha vida sozinho. Me recluir. Tô em casa, tô lá com síndrome de pânico, não consigo sair de casa, ou tô sempre precisando de alguém. Nossa, fulano, me ajuda com isso, fulano, me ajuda com aquilo. Gente, não se culpem por nada. A gente tem que se preocupar com os extremos, tá? Uma pessoa que te ajuda, um amigo que estende a mão pra você pra te ajudar a resolver um problema, tá? É normal. A gente precisa disso. Nós seres humanos, né? Principalmente nós aqui do Brasil, né? Falo do Brasil porque é um país mais caloroso e tal. A gente precisa, né, desse contato, a gente precisa compartilhar, a gente precisa dividir aquilo que a gente tá sentindo. Então, assim, a gente precisa e é bom, tá? Cada pessoa lida de um jeito. O que a gente vai prestar atenção é se está te fazendo mal, tá? Esse é o passo, tá? Quais são, então, as complicações relacionadas a esse estresse? A gente tem algumas aí, tá? Primeira delas, transtorno de ansiedade generalizada. Tô num grau de estresse, num nível de estresse, onde eu não consigo mais resolver as situações do meu dia a dia, tá? Vai desencadear o quê? Um cansaço extremo, a fadiga. Já ouviram falar? A pessoa que fala assim, nossa, mas fulano tá sempre fadigado. Fulano que está com fadiga ou está fadigado, ele está extremamente cansado, tá? Ele já não consegue mais sozinho levar as ações do dia a dia dele, tá? É um cansaço extremo, é uma agitação constante, então precisa de ajuda sim, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A pessoa acaba tendo ali sempre movimentos repetitivos, tá? E que ela tá sempre fazendo, de repente, sem perceber. Conheci um amigo que ele tinha mania de arrumar o guarda-roupa dele, separar por cores. Todas as camisas pretas de um lado, todas as amarelas de outro, tá? Todas as vermelhas de outro. Sim, mas isso é organização, olha que legal, ele tá separando. A gente, se é um tipo de organização, sim, mas já estava fazendo mal para ele. Porque toda vez que ele chegava lá e estava diferente daquilo que ele tinha organizado, ou que a mãe, a esposa tinha organizado, ele tinha aquele boom de estresse, entendeu? Então, assim, ele não conseguia lidar com essa situação, tá? Então, aí a gente tem que sim prestar atenção, tá? Síndrome do pânico. Não consigo sair de casa. Semi, não consigo mais sair de casa, não consigo realizar as minhas ações do dia a dia. Então, aí eu também vou precisar de ajuda, tá? Transtorno por estresse pós-traumático. Já ouviram falar disso? Toda vez que eu tenho uma situação, que eu vivi essa situação, e eu não consigo retomar as minhas atividades, a gente fala que é um transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, sofri um acidente de carro. Eu sofri, estava dirigindo, de repente, ou bateram no meu carro, ou eu me acidentei, enfim. Eu não consigo mais dirigir. Passou o acidente, eu me recuperei e de repente eu não consigo mais pegar o carro. Vou ter que fazer um tratamento, vou ter que fazer um acompanhamento psicológico para eu conseguir lidar aí com essa situação de medo, tá? Lembra que eu falei também das questões relacionadas ao estresse, tem a ver com medo. Preciso fazer também esse acompanhamento para conseguir lidar de novo com essa situação e de repente eu voltar a dirigir, tá? Fobia social, de repente eu não consigo mais sair, tem a ver com a questão da síndrome do pânico. Tô ali no meu isolamento, né? E aí
De repente eu gosto de ficar sozinha, eu quero ficar sozinha, eu quero cuidar ali das minhas coisas, eu quero... muita gente tem falado isso agora nessas questões de isolamento social, né? A gente vê alguns memes aí nas redes sociais, né? Nossa, antes eu queria ficar em casa, mas eu quero ficar porque eu quero, não porque eu sou obrigada, não porque é uma situação que te limita mesmo, né? Que é necessário nesse momento que a gente está vivendo, né? Fobias específicas, posso ter fobia aí de aranha, ter medo de aranha, ter medo sei lá, de um animal, de lidar com alguma outra situação, né? Então, assim, tudo isso pode estar relacionado, tá? Casos de depressão, também a gente já tem que tratar aí com um médico psiquiatra, para ele ver qual o melhor caminho, a melhor medicação. E a síndrome de burnout, essa é quando o meu estresse ele tá no cúmulo. Quando todas as minhas ações, como tudo que eu faço, eu não consigo mais realizar durante o meu dia a dia, tá? É um cansaço extremo, é um esgotamento físico que eu não consigo mais lidar, tá? E a gente não quer chegar nessa situação, né? Ninguém quer, claro, ninguém quer. Então, a gente faz aí todo o passo a passo, tudo aquilo que a gente já conversou, para evitar, né, que a gente chegue nesse esgotamento físico extremo, né, que vai nos limitar aí das nossas ações do dia a dia. Bom, como que eu vou recuperar, então, o meu organismo dessa situação de estresse que ele se encontra? A gente tem que sempre procurar aquilo que nos faz bem, tá? Procurar dormir 7 a 8 horas por noite é importante para que o organismo ele descanse, para que a mente descanse e eu esteja apto a fazer as minhas ações durante o dia, tá? De repente eu consigo dar aqueles pequenos cochilos, né? De repente eu tô em casa, é um final de semana que eu almocei, de repente eu consigo lá dar uma cochiladinha. É legal também, é válido, faz bem. Meditação para quem gosta da prática de yoga, ajuda também até na concentração e você ficar aquele período ali, né, recluso, de encontro com você mesmo, digamos assim, né, com o seu eu, né. Realizar atividades que te dão satisfação. A gente vai buscar, cada um vai buscar aquilo que gosta de fazer, que te dá prazer de fazer e que seja saudável. Praticar uma atividade física, seja ela qual for, de repente eu gosto de correr, de repente eu sou adepta à musculação, de repente eu gosto de natação, enfim, a gente precisa procurar aquilo que nos dá prazer. Ficar escutando música, de repente eu gosto de escutar música, coloco o meu fone ali num som não tão alto e tô ali ouvindo a minha música. Tudo isso ajuda, né, o meu organismo, ajuda ali a se reorganizar e eu vou acabar aí saindo dessa situação aí de estresse extremo, tá? Do contrário, procurar sempre ajuda, tá? Procurar um psicólogo, procurar um médico, fazer alguns exames de check-up é sempre importante para ver como que tá a minha saúde aí por dentro e aí tomar umas medidas também, algumas orientações importantes que o médico vai dar também, tá? Sempre, então, uma dica, sempre que você estiver naquele boom, naquele momento, né, que você fala, nossa, hoje eu tô estressado, hoje eu tô sentindo aí os efeitos físicos e os efeitos psicológicos de toda essa sobrecarga de estresse. Dá uma paradinha, tá? Procure ficar calmo. Se você estiver num ambiente de trabalho, vai até o banheiro, calma, conta até 10, até 20, enfim, respira fundo, inspira, tá? Deixa o ar entrar ali dentro dos seus pulmões para fazer essa troca gasosa, para você ir se acalmando aos poucos, tá? Procure não fazer nada, não descontar em ninguém nesse momento que você tá nessa crise nervosa, tá? Para depois você também não se arrepender daquilo que você fez. Então, assim, tá em casa, tá estressado com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai, enfim, com o irmão que tá te atormentando nessa quarentena. Calma, para um pouquinho, se concentra, tá? Procura ali ter um momento de relaxamento, tá? Eu sei que tá complicado aí também por tudo que a gente tem vivido aí, o medo, a insegurança, o incerto, a gente não sabe
quando que isso vai acabar, mas tenha calma, se concentra, que tudo vai dar certo. E não deixe de pedir ajuda, tá? De buscar uma ajuda se você achar que está te prejudicando, tá bom? E observar também, né, as pessoas que estão perto da gente. Às vezes quem está vivendo pode falar, ah, não, eu tô bem. Mas a gente que tá perto, a gente acaba observando mais, porque a gente tá de fora, e acaba alertando a pessoa e ajudando ela, tá bom? Muito obrigada por vocês ficarem comigo nesse vídeo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar no link abaixo. E fico à disposição, tá bom? Grande abraço!